Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez com todos vocês para transmitirmos esta palavra de Deus ao seu coração nesta noite. Alguns irmãos já estão chegando, já estão participando conosco. Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo possa reinar em seu coração, na sua família, na sua casa, no seu lar. Que a bênção do Deus eterno possa estar constantemente na sua vida. Quero te convidar a nós realizarmos uma oração ao nosso Deus, para que Ele venha abençoar este culto, através do Face, esta programação em nome do Senhor Jesus. Oremos. Pai eterno, Pai bendito, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos na Tua presença, mais uma vez, Senhor, para transmitirmos a Tua palavra, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, mais penetrante que palavra, que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra até a divisão na alma e consegue discernir pensamentos, corações, vai até as medulas dos ossos e consegue fazer, meu Deus, a divisão da alma e do espírito. Deus, continua abençoando a Tua igreja, os Teus filhos, continua abençoando as famílias que neste momento estão nos assistindo, estão acompanhando conosco, estão também reverenciando a Tua palavra, reverenciando o Teu nome. Ó Deus, seja conosco, no nome poderoso de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estaremos recebendo a minha esposa, irmã Cleide, que vai estar louvando o nome do Senhor Jesus com o hino da harpa cristã nesta noite. E você que está na sua casa, cante conosco, louve a Deus em nome do Senhor Jesus. Antes dela começar a louvar, quero pedir aos irmãos que comecem a compartilhar esta live para que outras pessoas possam participar conosco em nome de Jesus. A paz do Senhor, amados irmãos, todos vocês que estão nos assistindo nesta noite, vamos louvar o nosso Deus com o hino 525, você que está aí na sua casa ou no seu carro, aonde você estiver, vamos exaltar o Senhor, porque Ele tem nos abençoado, nos livrado, nos guardado, então vamos dar o nosso melhor para Ele, louvando e exaltando o Seu nome. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mas se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e o Rei da terra com poder governará. Se em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações irá julgar. Todos
todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, que bênção, né, meus irmãos? Venceu o Rei Jesus. O Senhor Jesus está vencendo por nós, está vencendo por mim, está vencendo por você. E nós vamos continuar firme na fé, confiando no Senhor, porque o Senhor é um Deus Todo-Poderoso e nós podemos começar a cantar. Na verdade, desde o início a gente já deveria estar cantando, né? Glória, glória, aleluia. Eu tenho certeza que a maioria dos servos do Senhor já estão cantando desde o início, né? E agora aqueles que ainda não começaram a cantar, comece a cantar, porque o Senhor está vencendo por nós. Estamos atravessando essa pandemia, nós estamos rompendo em nome de Jesus. Deus está comigo, com a minha família, Deus está contigo, com a sua família, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, em Gênesis, capítulo de número 41, versículos de número 38 a seguir. Gênesis, capítulo de número 41, versículos de número 38 a seguir. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. A irmã Maria disse que não está tendo voz no nosso áudio, ou seja, nós estamos falando, parece que ela não está ouvindo lá. Eu gostaria que algum dos irmãos que estão nos assistindo falasse se está chegando o nosso áudio normal aí com você, por favor. Veja, informe se está ok, por gentileza. Ou é só a irmã Maria que está tendo essa dificuldade? Os irmãos que estão assistindo, por favor. A irmã Marcela está dizendo, estou ouvindo bem. Tem mais alguém que está com dificuldade de ouvir? Porque às vezes pode ser o aparelho também, né? Às vezes é o próprio aparelho. Por gentileza, fale conosco aí, meus irmãos. Vocês estão ouvindo bem? Por favor, antes de nós fazer a leitura da Bíblia, eu também, Lara, Adriele, Lucas, então, aqui eu estou ouvindo. Isso, mais irmãos, ok. Obrigado, irmãos, obrigado. Irmã Maria, do irmão Silas, Deus abençoe pela audiência, por estar conosco, e deve ser o seu aparelho. Dê uma verificada aí, por gentileza, em nome do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 41, versículo 38. Gostaria de pedir a minha esposa para baixar o volume, por gentileza, para não ter interferência aqui, né? Isso, obrigado. Vamos ler, meus irmãos. Está escrito assim, ó. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem age o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui que te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e o pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias, e ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração.
E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. O nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, esses versículos que nós lemos, e eu quero que nesse momento, antes de eu realmente começar pelo início do que eu quero falar aqui nesta noite, eu gostaria de falar do versículo 51 e o versículo 52, que o primogênito de José foi Manassés. Ele esqueceu de toda a casa do seu pai e todo o trabalho que ele teve lá. Não que ele havia realmente, de fato, se esquecido deles, mas o momento de dificuldade que ele atravessou para chegar até o Egito, Deus não havia esquecer, porque agora Deus tinha honrado a ele, porque ele era fiel, porque ele era temente a Deus. E o segundo filho, que se chamou Efraim, significa Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então esses dois nomes, ele vai soar agora para você, e eu quero ministrar sobre a sua vida. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus sobre a tua vida, que Deus a partir de hoje faz esquecer tudo aquilo que te trouxe dor, que te causou aflição, que te causou agonia, que te fez para baixo, né? Ao invés de você ir para cima, você foi para baixo. Tudo aquilo que realmente te fez fracassar, Deus vai fazer te esquecer a partir de agora, em nome de Jesus. A partir desse nome Manassés e a partir do nome Efraim, eu também quero profetizar na sua vida, que Deus vai fazer você crescer no momento e no âmbito da tua aflição que você está passando. Observe, profetize sobre a sua vida, que você esquece todo esse passado malicioso, todo esse passado maldoso, todo esse passado ruim, difícil na sua vida, e que você cresça em nome de Jesus no momento da aflição que você está passando agora, porque foi isso exatamente o que aconteceu com José. Mas vamos lá, queridos. Nós vemos uma história, essa história a própria arqueologia prova e comprova juntamente com a Bíblia que de fato essa história é real, essa história é verídica. José, filho de Jacó, ele foi lançado numa cisterna no deserto, porque ele era fiel a Deus e ele obedecia aos seus pais, e por causa da inveja dos seus irmãos, foi lançado naquela cisterna, mas como um deles não quis que eles o matassem, venderam lá para os ismaelitas. Eram homens de viagens, né? Homens que viajavam, e esses ismaelitas venderam para o Egito, venderam e entregaram na mão de Potifar. Então observe que Deus, ele tem os seus meios de trabalhar na nossa vida. Deus, ele tem as suas formas de trabalhar, e muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus, porque geralmente tem um processo. A gente gosta muito do começo. Geralmente o começo é quando Deus começa, o início é quando Deus começa a falar o que vai acontecer de bom na nossa vida. Então a gente gosta, a gente se alegra, a gente pula, né? Fala em língua estranha, se alegra em Deus. E também a gente ama muito o final, nós conseguimos estar lá no lugar que Deus prometeu. Mas geralmente o processo ele é doloroso, o processo é difícil. E aí que é o segredo de todos nós. O segredo não é o começo e nem o fim, o segredo é o processo, é o meio, onde Deus muitas vezes nos coloca para nos testar, para nos provar, para que nós possamos ser aprovados por Ele e, logicamente, o lugar que Ele quer nos colocar, nós possamos chegar lá com experiência, chegar lá com equilíbrio, chegar lá capacitado, aprovado por Deus, e para fazer o nosso melhor que Deus irá nos colocar ou nos colocou. Então eu quero que você entenda que José foi enviado ali para o Egito pelos seus irmãos, mas pelo consentimento e vontade de Deus. Deus já havia traçado esse propósito, Deus já havia traçado esse plano, porque viria, meus irmãos, sobre a face da terra uma grande fome. A fome naquele mundo antigo atingiu todas as terras, conforme nós lemos no texto. Então Deus já estava preparando um homem que pudesse gerenciar
essa situação. Não existia homem no Egito, não existia, nem o próprio faraó não tinha essa capacidade, os seus magos, os seus cientistas da época, né, os seus gerentes, os seus administradores da época, eles não tinham essa capacidade. E Deus já estava preparando uma criança, um menino, um jovem, um adolescente, para que quando ele tivesse com 30 anos, a mão de Deus estivesse agindo sobre ele e ele viesse dar livramento a todas as famílias da terra, inclusive a sua própria família, a casa de seu pai, para que eles não viessem morrer de fome, para que eles viessem a ter mantimento. Então observe que José estava ali servindo a Potifar, nós conhecemos muito bem essa história, e ele foi traído pela esposa de Potifar. Ela queria deitar com ele, mas ele como era um servo fiel a Deus, e como também era um servo fiel a Potifar, não se deitou com aquela mulher e fugiu para não pecar. Mas aí ela levantou uma calúnia, levantou um falso testemunho contra ele, ele foi parar na prisão, foi parar ali, né, na casa do cárcere. Mas veja bem, quando você é fiel, aonde você for, Deus é contigo. Mesmo na provação, mesmo na aflição, se você é fiel, Deus confirma a vitória na sua vida. Deus achou graça na vida de José, que o gerente do cárcere, o administrador do cárcere, entregou as chaves na mão de José. Olha, eu sou aqui o gerente geral, mas tu vai ficar sendo o responsável geral por esses presos aqui. Olha só que coisa maravilhosa, porque a mão de Deus estava agindo na vida de José e através de José. Então veja como é importante ser fiel a Deus. Veja como é importante servir ao Senhor e com fidelidade, porque servir a Deus muita gente está servindo, mas com fidelidade são poucos. Então Deus quer que todos nós o sirvamos com obediência, com temor e tremor diante dele. Bom, lá José interpretou 2 sonhos, porque Deus deu a graça para ele interpretar sonhos. Lá interpretou o sonho do padeiro Mor e do copeiro Mor, 2 oficiais do faraó. E ele interpretou o sonho deles e aconteceu no prazo de 3 dias do jeito que ele tinha falado. O padeiro Mor, ao 3º dia, morreu, foi enforcado. O copeiro Mor voltou a servir o vinho na mão do rei. Então exatamente do jeito que ele interpretou o sonho aconteceu. E depois que o copeiro Mor foi libertado, antes dele sair lá da prisão, José disse para ele assim, ó, por favor, fala para o rei que eu estou aqui inocente, eu fui vendido para esse lugar inocente e inclusive estou aqui na prisão inocente, faz menção ao rei diante de mim. Ô irmãos, tem um detalhe, ainda que alguém possa se esquecer de ti, Deus nunca esquece de você. Aquele copeiro esqueceu de José e passou-se 2 anos inteiros e ele não conseguiu lembrar de José. Ele já estava agora servindo ao rei, ele já estava agora tranquilo, ele já estava agora bem. Então agora para que se lembrar daquele que havia interpretado o seu sonho, não é verdade? Mas aí, queridos, Deus deu um sonho ao rei, Deus deu um sonho a Faraó. E nesse sonho, Faraó ficou atormentado, ou seja, depois do sonho, é claro, não no sonho, mas depois desse sonho, Faraó ficou atormentado. Por quê? Porque as pessoas, os magos, os astrólogos, aqueles que eram sábios no seu reinado, eles não puderam dar interpretação, eles não sabiam do que se tratava. Sabe por quê, irmãos? Aquilo era uma revelação de Deus ao rei, e eles não adoravam a Deus, eles adoravam outros deuses. Então como eles teriam interpretação? Só existia um que poderia dar interpretação ao rei, e o nome dele se chamava José. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Então o copeiro colocou a mão na sua cabeça, não está escrito isso na Bíblia, mas é uma conjectura minha, mas eu penso que ele colocou a mão na sua cabeça e se espantou e ficou preocupado e disse ao rei, pelos meus pecados, agora eu me lembro, tem um homem que está lá na prisão, que ele interpreta os sonhos, ele interpretou o do padeiro, aconteceu da mesma maneira, interpretou meu sonho, aconteceu da mesma maneira, eu tenho certeza que ele vai interpretar o seu sonho, ó rei. E mandaram chamar imediatamente a José daquele cárcere. José, meus irmãos, trocou as suas vestes, se barbeou, se organizou para se apresentar ao rei.
E o rei começou então, ali na presença de José, falar o seu sonho. É verdade que tu interpreta sonho? Eita! Sabe o que José disse? José poderia muito bem se exaltar. José poderia muito bem dizer, eu sei sim, pode me falar o sonho que eu vou falar para o senhor o que significa. Mas ele não exaltou a si próprio, ele exaltou a soberania e a grandeza de Deus. Ele disse assim, ó, isto não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó, bendito seja o nome do Senhor. Ele disse que Deus é que iria dar resposta ao Faraó. Então ele contou o sonho. E quando ele conta o sonho, meus queridos irmãos, Faraó ficou esperando agora a interpretação, né? E imediatamente José então começa a interpretar o sonho, porque o primeiro sonho que o rei teve foi das 7 vacas gordas, e depois ele via subindo 7 vacas magras, e aquelas 7 vacas magras, elas começavam a devorar as 7 vacas gordas. Daqui a pouco ele começa a ver 7 espigas, né? E as 7 espigas bonitas, saudáveis, também foi engolidas, porque ele também teve visão de 7 espigas magras, queimadas pelo vento oriental. Elas devoravam, né, as 7 espigas magras e queimadas, secas, queimadas pelo vento oriental e pelo sol casticante, elas devoravam aquelas espigas saudáveis. Então, o José na mesma hora teve a interpretação de Deus. Ele falou, isso é só um sonho, rei, não é 2 não, é só um. O senhor teve de 2 formas, mas o sonho é apenas um. E o que Deus quer fazer e vai fazer, deu a entender o Senhor. Olha, é o seguinte, vai vir 7 anos de grande abundância sobre a terra. Já começou a interpretar. Vai vir 7 anos de fartura sobre toda a face do Egito e sobre toda a terra. Mas depois que terminar esses 7 anos de abundância, vai vir 7 anos de fome, vai vir 7 anos de privação, vai vir 7 anos de uma grande escassez sobre a face da terra. E o que Deus revelou ao Senhor, ele tem pressa. Sabe por que ele tem pressa? Ele deu ao Senhor um sonho duplo. E por que ele deu esse sonho duplo para o Senhor? É porque ele tem pressa nesse negócio. Agora, rei, eu vou te dar um conselho. Se o Senhor achar por bem, coloque um homem sábio, um homem experiente, um homem que realmente consegue estar à altura para resolver esse problema, porque somente um homem que tem o conhecimento de Deus conseguirá estar à frente dessa administração. Então o rei, meus irmãos, Faraó olha para um lado, olha para o outro, e sabe o que ele diz? Olha para todos os seus magos, olha para todos os seus cientistas que estavam ali, sabe o que ele disse? Acharíamos porventura um varão como este, em que nele habita o Espírito de Deus? Olha aí, todo o mal que ele estava sofrendo até aquele momento caiu por terra. Estava pagando injustamente ali no cárcere, foi vendido pelos seus irmãos injustamente, mas agora chegou o momento da exaltação. Então veja, todo o sofrimento que você passa injustamente, toda a calúnia que você passa injustamente, toda a provação que Deus resolveu fazer um teste em você, ou resolveu provar em você, vai ter uma recompensa, vai ter uma vitória. Eu e você, nós precisamos permanecer firme na fé, firme no Senhor, porque ao seu tempo Deus trará vitória sobre a minha vida e sobre a tua vida. Você recebe esta palavra, então receba nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Agora preste atenção, meus queridos. Sabe o que o rei fez? Tirou o seu anel e colocou no dedo de José e falou, olha, a partir de hoje o teu nome vai ser mudado, o teu nome vai ser Zafanate Paneia, agora vai ser outro nome o teu nome agora. E outra coisa, tu vai ser governador em toda a terra do Egito. Eu sou o faraó, mas ninguém vai levantar um dedo aqui se não tiver o teu conhecimento ou o teu consentimento. Todo mundo vai ter que te obedecer. Faz conforme tu já sabe que deve fazer. Então Deus honrou Diácono Samuel, irmã Geis, minha esposa Cleide, Deus honrou José. Além de Deus honrar José, agora Deus também estava cuidando do mundo antigo, porque o mundo inteiro ia perecer de fome, porque viria a fome. Mas antes da fome, tinha um preparo, havia uma grande abundância sobre a terra. E José, meus irmãos,
capacitado pelo Espírito Santo, ele começou a juntar todo o trigo que havia na terra naquela época. A Bíblia nos revela que ele juntou tanto trigo que era como a areia da praia. E ele perdeu até a conta. Eles estavam fazendo conta, estavam registrando tudo, mas teve uma hora que teve que parar com a conta, porque a abundância era grande. Vocês estão compreendendo, meus queridos? A abundância era demais. Então observe que Deus estava preparando um momento de bênção para a vida deles, porque uma praga estava chegando naquela época. E foi a praga da fome. E é isso que eu quero falar para vocês nessa noite. É isso que eu quero que você entenda esta noite, porque o coronavírus não é a maior praga que existe no mundo, não. E nunca será a maior praga que existirá no mundo, o coronavírus. Não. A maior praga que existe no mundo até hoje se chama pecado. A maior praga. E começou com um casal que não agiram de forma responsável, e o pecado se propagou por todas as pessoas, inclusive o mundo hoje já está com quase 8 bilhões de pessoas, 7,8 bilhões de pessoas atualmente existem no mundo. E essas 7,8 pessoas que habitam no mundo atualmente estão infectadas com esse vírus chamado pecado. E só existe um imunizante, só existe um antídoto. E sabe qual é ele? O sangue de Jesus Cristo, que purifica o homem e a mulher de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que aceitarem a Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, receberão esse antídoto. Ou seja, receberão perdão dos seus pecados e também estarão com o selo do Espírito Santo, que é o penhor, reservado para o dia da vida eterna, reservado para o dia da salvação. Louvado seja o nome de Jesus para sempre, aleluia, glória a Deus. Mas eu não quero falar sobre esse vírus chamado pecado hoje. Eu só dei uma informação para os irmãos já sabem disso, mas só para os irmãos lembrar. E o que eu quero falar, que atualmente, irmãos, porque a mídia, ela só consegue divulgar Covid, ninguém morre mais de nada agora a não ser Covid. Infelizmente, o noticiário, que não tem compromisso com a verdade, só dá notícia de morte por Covid, ninguém morre de mais nada. Isso é uma falcatrua horrível, que não corresponde com a verdade. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que hoje no mundo tem 800 milhões de pessoas que estão passando fome. Esta é a maior peste profetizada por Jesus em Mateus capítulo 24, que nós estaremos vivenciando no princípio de dores, algumas situações, terremotos, guerras, rumores de guerras, pestes, fome, em várias partes do mundo. Então, já desde muito tempo, não é de agora, o Covid-19 começou tem um ano, já era para ter parado, em nome de Jesus vai parar. Logo, logo, nós vamos estar saindo dessa situação e nós vamos estar cantando mais e mais o hino da vitória. Quem quer dar glória a Deus aí? Aleluia! Vamos cantar o hino da vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, preste atenção. Já faz um bom tempo que muita gente sofre com essa praga, com essa peste chamada fome. Você sabe quantas pessoas morrem por dia no mundo inteiro por fome, morrem todo dia? 12.800 pessoas morrem todo dia. No mundo inteiro, irmão Samuel. 12.800 pessoas, é uma estatística. 12.800 pessoas morrem por falta de comida e por falta de água nesse mundo, queridos. É por isso que nós, responsáveis, seja crente ou não, mas de consciência, de sã consciência e de ações responsáveis, tem que ter cuidado com a natureza, tem que ter cuidado com o meio ambiente. Já foi feita uma pesquisa que no ano de 2050 vai faltar água sobre a terra. Tem gente que estraga água, estraga alimento, né? Joga fora alimento. Se você soubesse, imaginasse o tanto de alimento que os seres humanos jogam fora, daria para sanar metade dessa população que morre todo dia por falta de alimento e por falta de água.
Então, queridos irmãos, pode observar, existem alguns lugares que estão passando dificuldade, porque está tendo lockdown. Eu não sou a favor de lockdown, eu entendo que a maioria das pessoas do Brasil, do mundo inteiro, não são a favor do lockdown, de fechar tudo, porque se fechar tudo fica pior, irmãos. Já foi comprovado cientificamente, a história já prova. Já temos histórias atrás aí, que quando fechou, as coisas ficaram pior. Como, por exemplo, o caso da Argentina aqui, ó. A Argentina é aqui do sul, da América do Sul. Eles fizeram isso. Fecharam tudo, porque o índice estava aumentando, né? Fecharam tudo. A economia parou, eles achando que as pessoas iam ter uma melhoria de uma qualidade de vida, iam se livrar do vírus. Pelo contrário, fechou tudo, quebrou a economia e o índice subiu lá em cima, o índice de Covid-19. Então veja, o lockdown não resolve. As pessoas têm que usar a consciência, trabalhar com cuidado, com cautela, né? Usar isso aqui, ó, sempre, diariamente, toda hora, na verdade, agora, né? Quando você estiver no meio de muita gente, usar uma máscara, né? Para você não expelir saliva ou alguma coisa que sai dos seus olhos, enfim, mais ou menos nesse sentido, você sabe muito bem do que nós estamos falando. Mas preste atenção, nós devemos evitar desperdiçar água, desperdiçar alimento. Porque mesmo com essa dificuldade que eu comecei a falar sobre isso, algumas cidades do país, por causa do lockdown, algumas pessoas estão passando necessidade. E algumas pessoas também no mundo inteiro. Mas em regra geral, o mundo ainda está muito bem. O mundo ainda está vivendo uma certa abundância da parte de Deus. Você está compreendendo? Então você que está vivendo essa abundância, você está trabalhando, você está comendo todo dia, graças a Deus, comece então a guardar um pouco, comece também a economizar, você está entendendo? Não é gastar tudo não, comece a pensar também no próximo, porque se você investe no teu próximo, Deus vai dar para você também, querido. Agora se você quiser usar de ganância só para você, aí não tem jeito, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você precisa ter ações responsáveis, porque nós estamos vivendo o mesmo controle de dificuldade. Nós estamos vivendo um momento de uma certa abundância em alguns aspectos. Então nós temos que ser mais conscientes e sermos mais econômicos em tudo aquilo que nós fazemos. Você está compreendendo? Guarde um pouco. Guarde água. Não gaste toda a água. Não gaste todo o alimento. Ajuda aquele que está precisando, aquele que está necessitado, que isso que está matando muita gente. Tem muita gente necessitada. Quando nós moramos em Alta Floresta, apesar da situação difícil no mundo inteiro, a Alta Floresta está se saindo muito bem ainda. Não tem tanta gente desempregada aqui em Alta Floresta, não é assim, irmãos? Não tem tanta gente desempregada aqui não. Tem algumas pessoas desempregadas? Tem sim, mas não é tantas. Então nós estamos atravessando aqui em Alta Floresta um momento de uma certa abundância. Então nós devemos fazer o que com essa abundância? Em relação àqueles que estão passando necessidade? Suprir a nossa necessidade da nossa família, economizar em tudo, ajudar o próximo, aquele que está necessitado, abrir mão para ajudar. Quem tem muito, ajuda com um pouco mais. Quem tem mais ou menos, ajuda mais ou menos. Quem tem pouco, ajuda com um pouco. Mas o importante é ajudar. É por isso que o apóstolo Paulo disse, ele escreveu lá em 2 Coríntios capítulo 9, que cada um contribua conforme determinou no seu coração, ou seja, cada um, ele falou alguns, ele falou cada um, ou seja, então aquele que tem mais, ajuda mais, aquele que tem menos, ajuda menos, mas a ordem é para todos ajudar, e isso é algo natural da vida, ou seja, a lei da semeadura, aquilo que nós plantarmos, nós colheremos, é natural, então quanto mais você ajudar pessoas, mais você vai ser ajudado por Deus, mas só que você não tem que pensar de uma forma de troca, de uma barganha. Então se for assim, eu vou ajudar como se fosse acertar na loteria, que nós não jogamos na loteria, né? Mas tem pessoa que ele joga lá porque ele quer acertar, ele quer ganhar muito milhões, não é assim? Da Mega Sena, essas coisas todas aí. Mas não é assim que nós vamos ajudar o próximo. Eu vou ajudar as pessoas porque eu quero enricar. Não, você vai ajudar as pessoas porque primeiro Deus te ajudou. Deus está te ajudando, porque Deus é dono de todas as coisas. E nós somos administradores daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Então, queridos, preste atenção. Vamos ter o mesmo sentimento do governador José. José não era do Egito. José estava no Egito. O nome dele
algumas pessoas falam José do Egito, mas não é José do Egito, é José no Egito. Ele não era de lá. E ele, olha só, ele não se encantou com a beleza do Egito. Quando nós atualizamos esta palavra, quando nós colocamos para os dias atuais, nós nos lembramos do que aconteceu com o povo de Deus no Egito, porque assim, José sendo governador, ele trouxe a sua família, trouxe seu pai, trouxe seus irmãos, para morar ali no Egito, numa terra chamada Terra de Gósen. E não poderiam morar junto com os egípcios, foi numa terra distante, ou seja, era como se fosse um bairro, né, afastado, mas pertencia ao Egito, a terra de Gósen, porque os seus irmãos trabalhavam como pastores de ovelhas. E na época, para os egípcios, era abominação pessoas trabalhar com animais, com cabras, né, com ovelhas. Ser pastor de ovelhas era abominável para os egípcios. Então, ó, vocês vão morar lá, mas pode trazer José, o seu pai, pode trazer todos os seus irmãos, pode trazer toda a sua família, mas eles precisam morar lá nas terras de Gósen, na cidade de Gósen, próximo ali, né? Agora preste atenção, José se tornou um homem rico, José se tornou um homem próspero, ele era o segundo depois do faraó. É como se fosse assim, o presidente da nação e José era o vice-presidente. Faraó era o presidente e José era o vice-presidente. Então era um homem muito rico, um homem muito próspero, só que ele já sabia, teologicamente, que Deus havia feito uma promessa. Ele não se encantava com as belezas ali do Egito, porque o Egito era uma das 7 maravilhas de Deus, do mundo antigo, né? O Egito, as pirâmides e tudo aquilo que eles construíram, é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas ele não se encantou com aquilo, sabe por quê? Porque Deus havia feito uma promessa, que os seus pais, o seu povo ia morar lá, iam passar um período de 430 anos ali no Egito, mas depois Deus iria tirá-los de lá e levá-los a uma terra maravilhosa, uma terra que emanaria leite e mel, que era a terra de Canaã. Então veja que quando José estava prestes a morrer, veja bem, ele sabia que ele estava ali só de passagem. Aquele momento que ele estava fazendo ali, passando por ali, e sendo o salvador do mundo antigo, para que o povo não morresse de fome, era algo que Deus preparou para que ninguém perecesse. Sabe o que ele falou para os filhos de Israel antes dele morrer? Porque o pai dele já tinha morrido. Ele falou para os seus irmãos e para todo o povo de Israel, disse assim, ó: quando Deus visitar vocês, aleluia, quando Deus for tirar vocês daqui, porque esta é a promessa que ele fez a Abraão, então os meus ossos que estarão já sepultados, vocês vão lá, tira os meus ossos e leva junto com vocês, porque o meu lugar não é aqui, mas é na terra que Deus prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E sabe o que nós fazemos com essa passagem bíblica e atualizamos para os dias de hoje? Nós já saímos do Egito, porque o Egito representa um mundo de pecados, e nós não habitamos mais no Egito. Deus já nos tirou do Egito, e nós estamos andando pelo deserto, rumo à terra prometida. Louvado seja o nome do Senhor. E qual é a nossa terra prometida? A nova Jerusalém que nos aguarda, que aguarda o povo de Deus, que aguarda a mim, que aguarda você. E nós estamos caminhando por esse deserto, e de dia está o sol castigante, e à noite vem um frio que não tem tanto cobertor para nos embrulhar, mas a presença de Deus está conosco. Durante o dia ele coloca uma nuvem e faz sombra para nós, e durante a noite, quando quer chegar a escuridão, ele coloca lá uma coluna de fogo para mostrar que está conosco. Ele está comigo, está contigo, está com a igreja dele. Bendito seja o nome de Jesus, louvado seja Deus. Você está sentindo a presença de Deus aí, meu querido irmão, minha querida irmã, aí na sua casa? Os irmãos aqui, eu tenho certeza que também estão sentindo a presença de Deus, porque nós estamos vivendo um momento em que esta praga logo vai cessar. Mas você não pode esquecer que a praga da fome, eu quero me focar mais nisso, já estou finalizando. A praga da fome, ela continua o tempo todo. Eles querem erradicar a fome até o ano 2030. A Organização Nacional, a Organização das Nações Unidas, quer eliminar com a fome até 2030, mas isso é um planejamento humano, e é quase que impossível alcançar isso, meus queridos irmãos. O pobre sempre vai necessitar de nós. As pessoas que passam situações de miserabilidade vão sempre precisar de nós. E Deus preparou a mim e preparou a você. Você pode ser um José.
para matar a fome do teu vizinho aí na tua casa, de alguém que você saiba. As irmãs da atualidade pode ser uma Josefa, vamos colocar assim, né? Para matar, você pode ser o salvador, a salvadora do mundo atual, porque muitas vezes vai ter alguém ali do teu lado necessitando, e Deus preparou foi você, não foi outra pessoa, porque o conhecimento veio a você, não é verdade? E essa pessoa, ela pode estar também com fome espiritual e sede também espiritual, porque eu estou falando isso no mundo físico, eu estou falando isso algo palpável, comida mesmo, comida, água para beber e comida para comer. Mas o profeta Amós, se não me falha a memória, Amós e Sofonias também falou, que nos últimos dias viriam, esses dias seriam acompanhados com sede e fome, e as pessoas teriam sede, mas não sede de água, fome, mas não fome de pão, mas de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus. Aí você pergunta, mas pastor, mas tem tanta pregação hoje, mas é por isso mesmo que muita gente está com fome, está com sede, nós estamos vivendo essa época, e essa época vai se intensificar quando o anticristo começar a dominar, aí ela vai aumentar, mas já começou, porque a verdadeira palavra, o verdadeiro alimento, a verdadeira água está sendo negligenciada por muitos pregadores. Muitos pastores, muitos líderes cristãos não estão mais pregando a verdadeira palavra. Eles estão pregando os seus modos, eles estão pregando os seus costumes, eles estão pregando aquilo que realmente apraz a sua vontade e o seu coração. Eles estão pregando como se fosse viver eternamente aqui nesta terra, e esquece de preparar o povo à luz das Escrituras para ir morar no céu com Jesus. Então muita gente já está com sede e fome de ouvir o verdadeiro Evangelho, a verdadeira palavra que liberta o homem. Bendito seja o nome do Senhor. E nós fomos escolhidos. Você, meu irmão, você, minha irmã, que está me assistindo, você foi escolhido para levar a verdadeira palavra de Jesus, o verdadeiro Evangelho. Não é fácil nós levarmos o verdadeiro Evangelho. Existem muitas barreiras, existem perseguições, existem lutas, existem provações, mas é nessas provações que Deus vai exaltar você. Você não pode desistir, você não pode parar, você tem que continuar, porque logo, logo essa pandemia vai passar, essa pandemia do coronavírus vai passar, mas a pandemia do pecado continua, e nós temos que continuar pregando o Evangelho, e também vencendo esse pecado pelo poder e autoridade do nome de Jesus. E também não se esqueça, que a maior pandemia que existe no mundo, que já faz tempo que se instalou no mundo, porque eu não vou falar de várias numerologias aqui, várias fases. Se eu puxasse para vocês do século passado até o século presente, existiam já várias fomes no mundo que arrastou milhares e milhares de pessoas para a morte, para o túmulo, para a sepultura. Então eu quero entender, quero acreditar que Deus está usando a igreja na terra para saciar a fome desse povo. E vamos agir com responsabilidade, vamos agir com inteligência espiritual e com a sabedoria do Altíssimo, para que as vidas, através de todos nós, sejam saciados, tanto pela palavra do céu, ou seja, o pão quentinho do céu, como pelo pão que a pessoa precisa comer de verdade, o pão físico. E esta oportunidade, esta bênção está na mão da igreja. Deus te abençoe, queridos. Vamos finalizar agora. Pastor Valdir e sua esposa Cláudia estão assistindo em Goiás. Em Goiás, que maravilha! Deus abençoe vocês, pastor Valdir e esposa Cláudia, né? Que está assistindo lá em Goiás. Que Deus possa grandemente abençoar a vida de todos vocês. Meus amados, nós vamos finalizar este culto, né, nesta noite. Quero agradecer os irmãos que estão aí nos assistindo, nos acompanhando. Nesse momento tem 21 pessoas ao vivo, né, mas foi quase 30 pessoas. Obrigado por você estar compartilhando esta palavra. Compartilhe aí para outras pessoas, para que eles possam assistir.
as nossas últimas lives que nós temos feito aqui, né? Já estou com 800 visualizações, 1000 e poucas visualizações. Então significa que muita gente está assistindo. Então nós louvamos a Deus pela oportunidade de muitas pessoas não somente assistir, mas através da sua casa, orar, receber a palavra, adorar a Deus, né? Receber também a bênção de Deus. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida em nome de Jesus. Quero informar os irmãos, antes de nós orar concluindo, e já já o diácono Samuel vai estar orando aqui com todos nós. Parece que nós fizemos até faz um dia que eu não vejo o irmão Samuel assim, converso com ele, que eu vi ele esses dias, mas só de caminhão, né? No caminhão, na mulher do caminhão. Mas a gente não combinou não, tá, irmãos? Ele vai estar até sem gravata, senão ia ficar igual. Vocês vão achar que era uniforme, né? Mas não é não. Mas escute aí, queridos. Antes de nós fazer essa oração, nós queremos informar vocês que semana passada eu disse que talvez nós teremos novidade em relação ao decreto, mas até agora o decreto não saiu. Então é por isso que não está tendo culto ainda hoje, né? Presencial. Mas o nosso pastor presidente, juntamente com os obreiros, nós estivemos conversando, se caso não sair um decreto essa semana, para que no próximo final de semana saia, né, ou já tenha os cultos presenciais, então os irmãos fiquem atentos, nós vamos estar informando os irmãos, a ceia do Senhor vai ser no meio da semana, só não sei o dia ainda, mas vou informar vocês. Digamos que não saiu o decreto e vai continuar fechado no final de semana, então a ceia pode ser quarta, pode ser quinta, pode ser sexta-feira, inclusive pode vir todo mundo ceiar. Terça-feira nós vamos ter uma reunião aqui com os presbíteros, com o diácono, com alguns cooperadores aqui na igreja, inclusive para nós já fazer uma organização maravilhosa. Sabe por quê? Porque não vai dar aglomeração. Aí você fala, mas como, pastor? O templo já foi ampliado? Eu gostaria que sim, mas até agora ainda não. Porque é o seguinte, aqui no templo vai ficar no máximo 60 pessoas. É por isso que Deus tem preparado o homem de Deus aqui, né, para nos auxiliar. Então o que vai acontecer? Enquanto tem 60 pessoas aqui, no máximo, vai ser mais 50 mais ou menos só. Tem mais espaços aqui, ó, tem outras salas. Cada obreiro vai ficar numa sala com 20 pessoas, na outra sala 15 pessoas, na outra sala 20 pessoas. Então dá para vir todo mundo. É verdade, moça? Dá para vir todo mundo, não vai ter aglomeração. Todo mundo sentado assim, distante, todo mundo com a sua máscara, né? Cada ambiente vai ter o álcool. Então, vai ter os irmãos já para celebrar a ceia. Então não vai se juntar todo mundo. Os irmãos vêm ceiar, vão cantar louvores ali, alguém vai ter a oportunidade. E os irmãos vão celebrar a ceia ao mesmo tempo, no mesmo tempo. Digamos que começa às 7h30, vai até 8h30. Então, quando estiver terminando aqui no templo, nas salas também vão estar terminando, a mesma coisa. Estou dando exemplo. Né? A gente ainda vai decidir na terça-feira, se Deus permitir. Então, já dá para vir todo mundo em nome de Jesus, não vai ter aglomeração e todo mundo vai participar, porque os irmãos estão com saudade. Mês passado não teve ceia, né, irmãos? Mas em nome de Jesus, esse mês vai ter. Pode ficar tranquilo, tá bom? Ah, não, peraí, não posso dizer que vai ter não ainda, porque se aconteceu o arrebatamento da igreja, aleluia! Nós não vamos participar da ceia mais aqui, vai ser, ó, já está preparada a mesa lá para a maior ceia, a ceia de todos os tempos já está preparada para o povo de Deus, que é o grande banquete do noivo com a sua noiva, louvado seja o nome de Jesus, tá bom? Alguns irmãos não estão vindo no culto. Está tendo culto, irmãos, quarta e sexta. Tem irmãos que perguntam assim, mas quarta-feira é culto de quê? Quarta-feira é culto de ensino, querido. E culto de ensino é culto. Venha cultuar a Deus. Sexta-feira é o quê? Sexta-feira é ciclo de oração. Ah, é ciclo de oração, eu pensei que fosse culto. Irmão, ciclo de oração é culto. Só é um pouco diferente, mas é culto. Nós viemos aqui para adorar a Deus. Então venha para adorar a Deus. Em nome de Jesus. Nós vamos orar por todos aqueles que estão enfermos. Tem muita gente com Covid-19, inclusive alguns dos nossos irmãos. Tem muita gente que está sofrendo com outras enfermidades, com outros problemas. Por exemplo, a irmã Angra perdeu o seu padrasto, né? Vamos orar pela família que está lutada. A irmã Jacira, é o seu netinho que ia nascer, não nasceu, porque acabou tendo uma complicação lá e não nasceu. Infelizmente, assim, perdeu a vida o bebê. O irmão Ricardo com a sua esposa também, né? Perdeu o bebê também, olha só, então não é só Covid, é um monte de problema que tem no mundo, não é só Covid não, esse negócio de Covid aí, ó, ele existe, mas tem muita gente com medo, morrendo aqui mentalmente, né, então seja forte em nome de Jesus, lute, busque a Deus,
Não se entregue. Eu vou te dizer, sabe qual é o melhor remédio para tomar para Covid? Sabe qual é o melhor? Eu já tive Covid, minha esposa, meus filhos, a gente já teve. Mas a gente vai aprendendo. Sabe qual é o melhor remédio? A prevenção. Qual é a prevenção? Tomando bastante vitamina C, tomando vitamina zinco, né? Tomando bastante água. Inclusive os médicos falam que a gente tem que ficar tomando água, mesmo que está sem sede, para molhar a garganta, né? Para molhar a garganta. Não é você tomar um copão d'água, vai tomar só um pouquinho, só para molhar a garganta, porque o Covid não começa por aqui, pela garganta. Então vai molhando a garganta, né? Se a garganta ficar molhada, ele vai embora, vai para o estômago. Quando, se o vírus estiver aqui, ele vai para o estômago, e no estômago, porque ele é muito quente, o estômago, o vírus desaparece, o vírus é eliminado. Tomando, eu tomo uma coisa quase todo dia, não é todo dia, mas quase todo dia eu tomo uma coisa deliciosa. No começo foi difícil, mas agora para mim está fichinha. Alho com vinagre de maçã. O irmão Samuel, a irmã Geisa, a irmã Rosana, minha esposa, estão também fichinha para eles aqui. Não? Alho com vinagre de maçã. Nós temos remédio dentro de casa, irmão. Pega o limão é baratinho, você nem precisa pagar, vai ali no pé do vizinho, né? Conversa com ele, vai num sítio, pega o limão, espreme lá, faz com vinagre de maçã, coloca alho, ou então pega o vinagre, o limão, corta ele, né, inteiro, em 4 pedaços, e corta também uma laranja, com casca e tudo, né? Bate no liquidificador, toma aquele negócio ali vai eliminar tudo isso aí. Então nós temos remédio, mas a gente não quer tomar. Fala a verdade, se não é. Então a gente tem que fazer nossa parte. O melhor remédio é a prevenção. Mas não se esqueça, que acima de tudo é Deus quem nos livra. Isso é nossa parte que a gente tem que fazer. Mas quem realmente pode nos livrar é Deus. Tá bom? Vamos orar também, meus queridos irmãos, pela irmã Mirani, que está com seu pai foi entubado, ela está em Pernambuco, esposa do meu Maico. Ela teve que viajar para lá, né, para dar um suporte aos pais. E ontem ele foi entubado. Então vamos estar orando por essas pessoas que nos pedem oração. A irmã Eva também, né? Está pedindo oração, a irmã Evinha. Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus, tá? Deus vai dar vitória a todos nós que estão com Covid, que estão com outros problemas. Continue firme, o importante é permanecer fiel. Irmão Samuel, venha orar aqui, meu querido, pelos doentes, para nós finalizar também, para nós ir embora em nome de Jesus. Irmã Jussara, lá de Cabixi, Cerejeira, é esposa do pastor Chesma, né? Está pedindo oração pelo André, que está com Covid, o quadro dele ficou complicado, teve que, né, entubar, não sei se ainda está entubado, né? A gente não sabe ainda, né? Mas tomara que não. Mas assim, geralmente quando a pessoa vai com entubamento, mesmo que saia, demora a recuperação, não é tão fácil não. Mas vamos estar orando por todas essas pessoas que estão pedindo oração. Deus tem o poder, Deus tem o controle na mão para nos ajudar. Irmão Samuel. Também cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Deus venha nos abençoar nesse dia, né? Nós possamos agradecer a Deus por tudo que tem feito nossa vida. Vamos orar. Senhor, meu Deus, aqui estamos, ó Pai, na Tua presença, na Tua graça, e na qual o Senhor vem nos abençoar grandemente nesse trabalho, Pai querido. Meu Deus, entra com providência, meu Deus, na vida daqueles que estão pedindo oração, meu Deus, ante a igreja, para que o Senhor venha arrebatar, fazer, Senhor, a Sua vontade. Meu Deus, renova, Senhor amado, nossa vida, nossas forças, pela Tua graça, pelo Teu poder. Senhor, meu Deus, visita, Pai querido, aqueles que se encontram enfermos, que a saúde deles venha se retornar pela Tua palavra, pela Tua graça, pelo Teu poder. E nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nessa semana, nesse dia, em nome do Senhor Jesus amado, meu Deus. Fica com cada um de nós, para que nós possamos glorificar o Teu nome nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, muito obrigado por terem estado conosco até agora. Quarta-feira, novamente, vamos ter um culto abençoado, vai ser uma bênção, se esforce para estar conosco, tá bom? Qualquer novidade, nós vamos estar entrando em contato com vocês, tá bom? A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos e juntos dizemos amém. Compartilhe essa live em nome de Jesus. Excelente noite, excelente semana em nome de Jesus.